Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje, eu sou a Ju e hoje eu vou pintar essa mandalinha aqui com você. Bom, eu fiz várias mandalinhas, aproximadamente 20 mandalinhas dessa pro Natal, né? Então eu tive várias encomendas e as mandalinhas eu fiz elas assim, ó, com esse suporte que eu vou mostrar pra você, ó. Esse suporte aqui, ó, que é tipo aqueles suportes antigos de pratinho, sabe? E a mandalinha ela fica assim. Você pode colocar ali do lado da televisão, enfeitar a mesa de trabalho, fica super bonitinho, tá? Então, aí fica a dica pra quem quiser, né? Porque tem cliente que às vezes pede a mandala e vai com um ganchinho e ela não quer furar a parede, não quer pôr preguinho. E aí, tem essa opção que eu apresentei pra minha cliente, ela gostou bastante, e aí começaram outros pedidos a partir dessa que eu mostrei, né, dessa primeira, e aí eu fiz 20 mandalinhas, agora pro final do ano, e tenho mais 5 pra fazer, clientes que viram essa mandala e encomendaram. Então, essa aqui é uma encomenda que eu vou fazer com você no vídeo de hoje. E antes eu quero te falar que eu preparei um e-book gratuito com todos os materiais que eu utilizo para criar mandalas, juntamente com vários links de vários fornecedores online de materiais para fazer mandalas. Então tá tudo bem organizadinho. O link tá aqui embaixo para você deixar o seu e-mail e baixar, tá? Então clica aqui embaixo e baixa esse e-book, que é o Guia de Materiais para Pintar Mandalas mais lista de fornecedores, tá? Espero que você goste. Bom, então, o que eu preparei para essa mandalinha? Para essa mandalinha eu preparei, ó, 5 tonalidades, são 4 tonalidades de verde. Eu usei o mesmo verde, tá? E aí eu fui colocando um pouquinho em cada potinho, e nesse primeiro potinho tá puro, e aí eu fui adicionando um pouquinho de branco em cada potinho. Esse aqui é um tom de creme, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de água, porque às vezes eu posso colocar um pouquinho de água aqui, né? Ou eu posso usar o gel pra matizar da Acrylex, que eu gosto muito, pra deixar a tinta mais fluida, tá? O gel pra matizar tá no guia de materiais, tá na lista de fornecedores. E eu preparei essa tinta e vou usar esses boleadores aqui pra fazer a mandalinha e esse bastão. Então, são 5 pontas diferentes, mais um bastão de acrílico. E pra começar, eu vou colocar um pouquinho de gel pra matizar em cada um, pra deixar a tinta bem fluida. Porque eu não preparei hoje, então ela ficou fechadinha alguns dias. E aí a tinta ela acaba ficando um pouquinho mais endurecida. Então, eu vou pôr um pouquinho em cada um, ó. E vou mexer. Vou começar com esse escurinho aqui, com o verde puro. Ó, ele já tá bem mais durinho, vou pôr até um pouquinho mais. Bom, o pontinho nem tanto. Claro que precisa estar com a tinta bem fluida, mas principalmente quando a gente vai fazer o puxadinho, que é o ponto alongado que eu falo, a gente precisa que a tinta esteja bem fluida, porque se não estiver bem fluida, não vai dar certo o puxadinho. Muitas de vocês têm dificuldade nesse puxadinho, mas acaba que muitas de vocês não sabem que o que influencia na facilidade para fazer o puxadinho é a consistência da tinta, tá? Então, pensem nisso sempre antes de iniciar a mandala, preparar bem a tinta. E aqui eu vou usar a ponta verde, a ponta maior, né, do verde, e vou fazer um pontinho em cada linha guia. E aí, eu vou pegar agora a ponta menor do verde, vou fazer um pontinho aqui no centro de cada pontinho. Com a pontinha maior do verde, eu vou fazer... mas agora eu vou mudar de cor. Eu vou fazer pontos entrelaçados entre os pontinhos que nós já temos aqui no centro, mas eu vou fazer com uma cor um pouquinho mais clara.
A cor mais clarinha que eu vou utilizar é o mesmo verde com um pouquinho de branco nesse segundo potinho. E vou usar a ponta maior do boleador verde. Então, aqui a tinta eu já deixei preparada, tá boa. Pra fazer pontinho, tá boa. Pra fazer puxadinho, talvez eu precise trabalhar um pouquinho mais. Opa. Ó, esse pontinho ficou com uma perninha aqui pra fora. Eu vou esperar secar um pouquinho, depois eu arrumo. E aí, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na circunferência anterior. Eu vou pegar o boleador com a parte mais fininha dele e venho aqui, ó. Um pontinho entre os pontos maiores. Seguindo sempre a referência da linha guia. Ok? E agora eu vou pegar um bastão de acrílico, que é um pouquinho maior o pontinho. Vou pegar a terceiro potinho, que é um pouquinho mais claro que o anterior. A ideia aqui que eu quero fazer é tipo um degradê, tá? De circunferências, ó. Olha como ela já dá uma claridade maior. E fazer aqui, ó, em cima do pontinho pequenininho, a bolinha. Esses boleadores e os bastões que eu utilizo, eles estão no Guia de Materiais para Pintar Mandalas gratuito, mais lista de fornecedores, que eu comentei com você no começo do vídeo, tá? Tá aqui embaixo na descrição. Todos os que eu uso estão lá. Vale a pena porque são materiais essenciais, não são materiais que você, de repente, vai comprar à toa, né? São materiais que a gente realmente usa e são ótimos e facilitadores do nosso trabalho com as mandalas, da pintura. Eu vou usar a mesma cor, só que agora eu vou pegar um pouco menor. Na verdade, eu vou pegar o verde aqui. Esse verde. E vou fazer um pontinho mais graúdo no meio. Então, vou pegar bastante tinta e venho fazendo o pontinho, ó. Com bastante tinta, o boleador verde, a parte maiorzinha dele. Independente, por exemplo, vamos supor, você pode usar a mesma ponta do boleador na bolinha de baixo e na bolinha de cima, mas dependendo da quantidade de tinta que você coloca no boleador, isso vai influenciar se o pontinho vai ficar maior. Então, você pode usar a mesma ponta de boleador para fazer uma bolinha de diferentes tamanhos, desde que você saiba dosar a quantidade de tinta em um e em outro. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Usei o mesmo, só que esse ficou maior porque eu coloquei mais tinta. Então, a gente consegue dosar dessa forma. Aqui eu vou colocar o compasso, eu vou fazer um tracinho pra me guiar, pra eu fazer um puxadinho. Eu vou fazer um buquezinho. Na verdade, eu vou fazer o buquezinho da ponta. E vou usar a cor mais clarinha, esse creme aqui. Eu vou preparar ela antes com um pouquinho de gel pra matizar, vou colocar um pouquinho mais. Inclusive, combina muito bem um dourado, tá? Então, eu optei pelo creme, mas o dourado super combina pra fazer esse tipo de trabalho também com o verde. Fica lindo. Prata também fica legal. O prata e o dourado
São cores neutras que combinam com qualquer tipo de mandala que você for fazer, com qualquer cor. Vermelho, rosa, azul, verde, amarelo. Qualquer cor que você for utilizar, você pode colocar um dourado ali ou um prata, porque por serem cores neutras, eles trazem um equilíbrio para sua pintura. Então, a dica é sempre tenham uma tinta dourada ou uma tinta prateada aí no seu ateliê, porque são cores assim que eu considero coringas. Creme também, né? Super coringa. Se você tá... Esse creme que eu tô utilizando agora, ele vai combinar com qualquer cor. Qualquer cor que você for usar na mandala, pode colocar um creme que vai ficar ótimo e bem equilibrado. No meu curso online, inclusive, tem uma aula que eu falo sobre cores e eu explico cores frias, quentes, neutras, como é que funciona. Que é bem interessante pra gente que pinta ter essa ideia, né, de como combinar, porque muitas de vocês falam que tem justamente essa dificuldade de combinação de cores. E o último. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um degradê também aqui pra fazer os buquezinhos, mas eu vou começar da cor verde mais clara e vou indo pra mais escuro. Então, a ideia aqui é trazer equilíbrio também. Eu comecei do mais escuro aqui no meio, fui pro mais claro, aqui eu vou começar do mais claro e vou pro mais escuro. Esse é um pensamento que eu quero que vocês também desenvolvam na hora de criar a mandala de vocês. Tudo isso é trazer um equilíbrio aí pra arte. Aqui eu vou preparar porque eu sinto que tá bem durinha aqui essa cor. É o verde mais clarinho, vou colocar um pouquinho mais de gel. Aqui eu já vou trocar de boleador, eu vou usar a pontinha do azul, a maiorzinha. E vou começar então com o nosso verde mais clarinho, onde eu botei mais branco. Então, eu pego aqui uma quantidade boa de tinta. Eu vou aqui, ó, ao lado e um pouquinho abaixo, tá? E vou fazer o puxadinho lateral. Aqui, gente, se não for até o final, você pode usar um boleador mais fininho. Ou um agulhão mesmo. E aí, você vem, ó, e ajusta. Você pode pegar um pouquinho de tinta no próprio agulhão. E vem aqui, ó, ajustando. Pra fazer mais fininho aqui no final. Porque às vezes pode acontecer... Ó, você pode estourar também, aqui tem uma bolinha, eu vou estourar pra ficar um acabamento mais bonito. Porque se fica cheio de bolinha, acaba ficando um pouquinho feio. Então, eu gosto sempre de estourar as bolinhas. Então, o agulhão é um material que eu super recomendo, tá? A gente tem um boleador mais fininho, mas o agulhão eu sinto que ele é um pouquinho mais preciso, eu gosto mais dele. Aqui mais um. Tá bem, aqui tem mais uma bolinha, ó. Vou estourar, pronto. Eu até demorei pra ter um agulhão, mas hoje em dia eu não fico mais sem, pra deixar o acabamento bem bom. Então, ó, vem descendo e puxa, ok? E aí, eu vou fazer em todos com a mesma ponteira. Depois, eu vou diminuir um pouquinho a ponteira, no próximo puxadinho da flor. Até segurar aqui um pouquinho. Se você segura a mandalinha assim, facilita, tá? Dá mais firmeza do que se você deixa a peça solta. O traço fica mais fácil de fazer também. Eu amo, esse é um dos adornos que eu mais gosto de fazer, que é o adorno de florzinha. Eu tenho também, gente, algumas folhas que eu desenvolvi de treino para vocês que querem treinar pontos e pinceladas, que são 67 folhas de treino de pontilismo e pincel. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para você conhecer. É um material completo,
e bem acessível, que você pode, por exemplo, usar em folha de sulfite ou em folhas mais grossinhas, como papel canson. Imprime a folha de treino, tem vários desenhos que eu uso nas minhas mandalas, diversos desenhos, dos mais básicos até desenhos um pouco mais avançados, para você treinar por cima, tá? E aí, você treinando, você vai adquirindo a coordenação, vai adquirindo o conhecimento daquele desenho, daquele traço, para fazer com bastante confiança e assertividade na sua mandala. Tá? Então, é algo que quem já adquiriu das minhas alunas, tenho conversado com algumas e tenho feedbacks bem positivos, tá? Então, é algo que vale a pena. Tudo que eu desenvolvo aqui pro canal, para vocês, é pensando na evolução de quem me assiste aqui no YouTube, tá? Eu sempre pego o que vocês falam, o que vocês trazem de feedback para mim, mensagens, quais são as principais dificuldades que eu noto que vocês trazem também. E a partir disso, eu vou criando materiais aqui, divulgando no canal, para ajudar vocês, tá? Então, se tem alguma coisa aqui no canal que vocês sentem falta, que vocês querem que eu traga, querem que eu explique, querem que eu desenvolva algum material, vocês comentem aqui, Ju, tal, tal, tal. E aí eu vou saber e vou atendendo vocês, porque eu tô aqui nesse canal para ajudar, espalhar mandalas pelo mundo. Quanto mais mulheres criando mandalas lindas aí no mundo e trabalhando com essa arte que é tão benéfica para nossa mente, né? Que é uma arte terapia, que faz a nossa mente descansar, né? Relaxar, acalmar. Quanto mais, melhor. Bom, agora eu vou trocar de boleador e também vou trocar de cor. Então, eu estava aqui, né? Eu fiz o miolo com o creme. O primeiro puxadinho da flor com esse mais clarinho. É um verde que tem mais mistura de branco, tá bem clarinho. E agora eu vou pra esse aqui, que é um tom mediano. Aí, o boleador que eu vou usar a pontinha menor do verde. Então, vou pegar bastante tinta. Eu vou descer um pouquinho, ó. Então, a gente tava aqui, eu vim pra cá e agora descendo um pouquinho mais. Se você quiser, você pode marcar com o próprio boleador, tá? Essas descidas, para você fazer tudo simétrico. Ou fazer de olho, igual eu tô fazendo, tá? Sem marcação nenhuma. Você pode fazer de olho, é o que eu sempre falo. Não busque a perfeição. Faça, deixa o processo fluir, que a mandala vai ficar linda de qualquer maneira, tá? As mandalas sempre saem belíssimas. Muitas vezes a gente começa ali pintando e sem saber exatamente o resultado final, isso que é legal do processo, tá? A gente não tem que esperar nada, simplesmente deixar fluir, fazendo que ela vai tomando forma. E o legal é que nenhuma mandala sai igual a outra, isso que é o mais impressionante. Por mais que você queira fazer uma mandala igual a outra, acaba sempre saindo um detalhe ou outro diferente. Essa tinta aqui eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de gel. Ela tá mais durinha. Ó. Quando eu ponho a pontinha aqui da tinta, né, do boleador, ela não tá fluindo tanto. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de gel e já volto. Bom, coloquei aqui um pouquinho mais. Vamos experimentar. Vamos ver se ficou bom. Um pouquinho mais fluido, tá um pouquinho melhor. Ó, a tinta até desce com mais fluidez, desce melhor, olha. Aqui ficou bolinha, tá vendo? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ficou uma, duas bolinhas, estourei. E tem uma parte mais empedradinha aqui da tinta, eu vou tentar tirar. Mas dá pra fazer com essa consistência. Ah, gente, se vocês quiserem essa mandalinha com esse suporte, me manda uma mensagem
no Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo, me manda um direct no Instagram. Em breve eu vou disponibilizar esse material para venda na minha loja online do Elo7, que tá no link da minha bio do Instagram, mas ainda não tá atualizada com tudo, com todas as peças que eu vou vender. Mas eu sei que muita gente vai querer fazer essa mandalinha com o suporte que eu mostrei aqui. Então, se você tem interesse em comprar esse suporte com essa mandalinha linda aqui, desse tamanho, certinho, o kit já é pra ir pra sua casa, eu vou vender no meu Instagram. Então, manda um direct, Ju, quero a mandalinha com suporte. Que eu vendo um kit com no mínimo 5 mandalinhas e 5 suportes pra você já ter aí 5 mandalinhas diferentes para apresentar para os seus clientes ou para fazer aí para decorar a sua casa, tá bom? Então, meu Instagram é juliana.mandalas, que inclusive quem não me segue, quem me acompanha aqui no YouTube não me segue no Instagram, já é uma ótima oportunidade para você me seguir lá também, porque eu posto conteúdo, bastante conteúdo lá também, bastante vídeo, reels, time-lapses, então me segue por lá também, tá bom? Vamos lá. Essa tinta tá boa agora. Só que tá com um pouquinho de pelota, parece. Tá empelotada, mas tá boa a consistência. Tá um pouquinho ruim de pegar só. Gente, me fala também aqui no comentário quem tem dificuldade com pincel. Vocês já superaram a dificuldade com pincel? Ou vocês ainda têm dificuldade com pincel? Para eu trazer mais vídeos aqui falando sobre os pincéis e técnicas de pincel. Me fala aqui nos comentários que se tiver uma certa quantidade de comentários aqui sobre pincel, dificuldade com pincel, eu vou começar a trazer mandalinhas aqui com pinceladas, tá? Para vocês verem a técnica, aprenderem e destravarem também, tá? Tá? Quase não saiu aqui. E a gente já consegue visualizar um degradê bem sutil entre cada puxadinho aqui da nossa florzinha. Que no final fica uma apresentação bem incrível, bem bonita. A gente tem que aprender a... De repente, se você não tem muita variedade de cores, de tinta, essa é uma ótima opção para você. Tenha um branco e com esse branco você tenha umas 3 tonalidades aí de verde escuro, rosa escuro, vermelho escuro, porque aí você consegue ir clareando e com isso fazendo vários tons, tá? Então, você não precisa ter muita tinta. Tenha um branco e umas 3 tintas escuras, que você já consegue fazer umas coisas bem bonitas. Agora eu vou escurecer, usar a mesma ponteira, mas eu vou preparar essa tinta verde aqui, ó. Que ela tá meio ruinzinha. Vou pegar um pouco de gel e colocar nela, ela não tá fluida. Vamos ver se esse pouquinho vai ser suficiente ou não. Eu coloquei bem pouquinho verde, bem pouquinho branco aqui, porque eu queria um verde bem mais sutil, bem um pouquinho mais claro que a tonalidade pura. Eu acho que eu consegui esse resultado. Porque aqui, ó, já vejo que ficou levemente mais clarinho mesmo, do jeito que eu queria. Então, a ponteirinha é a mesma, é o pequenininho do verde. Olha que lindo. Olha que degradê lindo, gente, eu amo degradê.
as bolinhas. Se você não tem o costume de estourar bolinha, eu recomendo que comece a aprender a estourar bolinha, porque faz toda a diferença quando a gente olha a mandala e tem aquelas bolinhas assim, ó. Acaba que, né, dá uma impressão assim que, né? Então, fica mais uniforme, mais bonitinho. Tem um agulhão, ou se você não tiver o agulhão e tiver o boleador, esse amarelinho aqui, ó, a ponta pequenininha dele, ele não dá pra fazer bolinha, tá? Ele é tipo um... como é que eu posso falar? Ele é retinho, ó, ele é bem fininho. Então, esse aqui dá pra furar bolinha também, tá? Acontece de dar essas bolinhas, pode acontecer em qualquer tinta, qualquer cor, tá? Mas, predominantemente, mais aparente e mais frequente acontecer bolinhas quando a gente mistura cores, tá? Quando a gente faz a mistura, parece que dá uma... Parece não, ela muda um pouco a consistência e aí acaba ficando, tipo, mais cremosinha, parece. Não sei se é mais cremosinha a palavra, mas quando a gente mistura as tintas, é muito frequente ter esse tipo de bolinha, tá? E quando a gente usa a tinta na cor pura, que ela vem no potinho, já é mais difícil de dar bolinha. Dá também, mas não com tanta frequência quanto se você misturar a tinta. Esse aqui tem bastante bolinha. Se você deixar esperar secar muito tempo, você não consegue estourar. E se você estourar e ela já estiver quase seca, acaba ficando meio... não fica perfeitinho, tá? Então, acaba ficando meio tortinho, dá pra você ver que você mexeu ali. Então, é recomendável estourar logo depois que você passou a tinta, quando ela estiver bem molhada ainda. Aqui mais uma bolinha e eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Pronto, agora eu vou usar a mesma ponta, só que agora eu vou fazer com esse verde puro, mais escurinho. Mais pra baixo. E puxa, olha que lindo, gente. Ai, amei. Amei, amei, amei esse degradê de verde, belíssimo. Esse aqui eu pus tinta demais, então eu vou dar uma distribuída aqui. Nossa, pus bastante mesmo. Pra finalizar as pétalas, né, eu vou até o final com essa cor. Só que eu vou usar o boleador rosa pra fazer as próximas, porque o boleador rosa, ele é mais fininho, tem a pontinha mais delicada e me permite fazer um adorno mais delicado. Dá pra fazer também com pinta-bolinha, tá? Se você tiver o pinta-bolinha aí na sua casa. São 8 pontas diferentes que o pinta-bolinhas nos traz. Então, você pode começar com a maior, com
com a 7, vai, com a 8 acho que fica muito. Pode começar com a ponta 7 e ir fazendo depois 6, 5, 4, se você quiser, puxadinhos que vão decrescendo em tamanho, tá? Então, você escolhe uma ponta pra começar e vai diminuindo depois, fica um efeito super bonito também. Então, vamos lá, vou trocar aqui, eu vou usar, ó, essa é bem fininha. Dá pra ver, bem fininha mesmo. Então, eu vou usar o mesmo verde. Vou colocar bastante tinta pra ele pegar uma certa consistência e vou, ó. Eu separei, ó, se você reparar bem, ó, eu separei mais, tá? Eu não fiz tão juntinho esse pequenininho, eu quero dar uma diferença aqui. E eu dei uma inclinada nele pra ele ficar mais curvo. Separei, ó, não fiz tão juntinho. Se você quiser, você pode fazer todos os puxadinhos mais separados, tá? Não só esse último, vai do seu traço também. Eu moldo muitas vezes, às vezes eu faço mais separadinho, mais juntinho, todos, ou só o finalzinho que eu tô fazendo aqui. Vai do efeito que você quer trazer também naquele momento pra mandala, tá? Aqui, bolinha, eu vou estourar. Bem delicadinho aqui no final. Mesmo porque eu tenho pouco espaço aqui. Opa, aqui já tô na pequenininha, vou fazer uma menor ainda. A ideia é o final da florzinha ficar bem escurinho, tá? Você pode, inclusive, pegar um pouquinho de preto e misturar nesse verde pra escurecer mais ainda, tá? Fica bem legal. Aqui eu tô pegando já bem pouquinho a tinta, porque já tô com um pouquinho espaço, né? Então, como eu tenho pouco espaço pra trabalhar, eu venho com pouca tinta pra fazer um desenho, um adorno bem mais delicadinho aqui. Aqui já estão todos preenchidos. Bom, agora eu vou pegar o boleador de acrílico, bastão, na verdade, de acrílico. Vou usar o creme e fazer, ó, uns pontinhos aqui, ó, entre as florzinhas, tá? Ok, agora eu vou usar o verdinho mais claro, ó. Então, eu fiz a pontinho com esse e vou usar esse verdinho aqui mais clarinho pra fazer um miolinho da flor. Você pode vir, inclusive, até com um boleador maior, tá? Um bastãozinho maior.
Espera secar completamente. Eu tô fazendo aqui no vídeo em cima da tinta molhada, porque eu tô gravando pra você, mas aí na sua casa você espera secar completamente antes de fazer esse pontinho, tá? Senão ela acaba ficando meio assim, ó, igual ficou essa. Não fica totalmente uniforme, porque tem tinta molhada embaixo. Então, espera, depois você faz. Ok? Então, miolinhos feitos. Agora eu vou pegar o boleador azul, a pontinha menorzinha do azul, tá? E vou vir com o verde mais escuro. E aí, vai da sua criatividade, tá? Eu vou fazer alguns adornos aqui, ó, bem ao lado da florzinha, para que eu possa preencher esse espacinho que ficou de uma forma harmoniosa. Então, eu vou fazer como se fosse duas vírgulas, né? Um puxadinho, um pouquinho mais curtinho. O mesmo movimento que você fez na flor, só que com menos tinta e um puxadinho mais curtinho, não tão longo quanto o da florzinha, tá? Nas 67 entre as folhas de treino que eu tenho, que eu comentei com vocês anteriormente, tem bastante treino de puxadinho, de flor, de diferentes estilos de flores, inclusive. Então, vale bastante a pena para você ter mais segurança e também criar aí uma coordenação, um conhecimento maior do movimento, para que o seu traço fique cada vez mais bonito na arte, na mandala. Essa parte final aqui dos detalhes vai muito da sua intuição, vai muito do da sua criatividade, da sua visão sobre a arte, porque nesse momento eu sempre falo para as minhas alunas olharem a arte, enxergar os espacinhos que estão faltando, né, que estão ainda aparecendo a base da mandala, olhar com bastante carinho e ver que tipo de desenho que ela pode encaixar lá, que tipo de adorno, né? Como que ela pode preencher, porque eu gosto de mandala bem preenchida. Pra mim, quanto mais preenchida sem aparentar o fundo, melhor. É lógico que essas mandalas pequenininhas, elas são um pouquinho mais delicadas, então não são todas que a gente vai conseguir deixar 100% preenchida. Nas mandalas maiores, a gente consegue trabalhar mais esses detalhes. Eu gosto de riqueza de detalhes. Eu gosto de cobrir tudo, mas nas pequenininhas nem sempre dá, tá? E é normal, perfeitamente aceitável, fica a coisa mais linda também, tá? Então, não se cobrem. Agora, eu vou usar o creme, mesma ponta do boleador, e vou fazer uma bolinha aqui. Vou usar bastante tinta, quero uma bolinha um pouquinho mais cheinha. Aqui pra trazer um equilíbrio, um ponto de luz. Gente, tá linda, tá bem delicadinho, do jeito que eu gosto. Uma mandalinha bem fluida. Agora, eu vou pegar a ponta menor do rosa. Então, ó, aqui, ó, no meio, eu vou pegar um pouquinho do creme e vou fazer como se fosse uma junção aqui, ó, dos pontinhos. Entre um pontinho e outro, vou fazer como se fosse uma correntinha, para dar um pouquinho mais de acabamento e preenchimento. Eu falo que é o ponto correntinha. Fica unindo, né? Esse pontinho creme, ele vai unir esses e tampar esse buraquinho aqui, né? Que fica lindo assim, né? É opcional, tá? E eu gosto mais assim. Bem preenchidinho. Aqui, o que eu posso fazer, ó, é um pontinho sobreposto, bem fininho, no verde mais escuro, tá? Pronto, olha que graça. Aqui eu vou fazer com o verde mais escuro, entre um e o outro, ponto correntinha.
Olha que lindo, gente. Amei, amei, amei. Bom, ok, agora eu vou finalizar fazendo o miolo. Então, pro miolo eu vou pegar um bastão de acrílico bem maior. Vou escolher aqui acho que esse rosa, ó. O rosa, ele já é maior, ó. Tá? Então, ele vai conseguir preencher toda essa área aqui do centro que está faltando. E a cor que eu escolhi é o verde mais escuro, para trazer um equilíbrio. Olha para sua mandala, analisa e vê qual cor que faz mais sentido finalizar para trazer equilíbrio para a arte, tá? Então, aqui no caso, o verde escuro fez sentido para mim. Aqui saiu um pouquinho fora, não tem problema, a arte não é perfeita, tá? É um trabalho manual, não se cobre muito. Só vou ajustando, tá? Tudo é passível de ajuste na arte. E finalizamos a mandalinha, tá? Agora eu vou esperar secar, depois eu vou colocar ela no suporte. E como que eu entrego pro meu cliente, né? Eu uso esse saquinho aqui, gente, olha que lindo. É um saquinho que chama... esqueci o nome do saquinho agora. Esqueci, mas eu compro na Shopee, tá? Provavelmente eu vou colocar na minha loja online do Elo7 para facilitar já o kit completo para vocês, mas eu vou conversando com vocês aqui ao longo dos vídeos, tá? Falem comigo pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Então, o cliente já recebe uma lembrancinha, um presente feito à mão, lindo, pintado da cor que ele quer. Você pode fazer colorido, as cores dos chakras. Fica bem bonito você usar as 7 cores do arco-íris também na mesma mandalinha, então dá pra criar várias. E aqui no canal eu vou trazer, a minha intenção é trazer uma vez por semana um vídeo de mandalinha cada semana de variadas cores pra gente treinar juntos, tá bom? Então aqui, ó, espera secar, coloca no suporte, coloca naquele saquinho e é um presente maravilhoso. Tá? Você pode vender aí por R$ 29,90, R$ 39,90 uma peça, ou até mais, porque é manual, né? E eu mando sempre com o meu cartão de visita, aqui meu contato atrás e o logo da minha marca, tá? Com cartãozinho junto, porque acontece muito de ter boca a boca, uma cliente indica pra outra, aí me procura, me manda um WhatsApp e eu acabo sempre fazendo várias mandalinhas dessas, tá? Fica a dica, são peças super vendáveis. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo aqui do canal de hoje. Uma vez por semana eu vou me programar para trazer sempre uma mandalinha aqui no canal. E até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui, vamos conversar. Quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!